E aí, Silvia? E aí? Tudo certo? Tudo, tudo certinho? Deixa eu só afastar um pouco mais aqui também. Ah, tranquilo. Dar um tempinho aí para algumas pessoas também acessarem. De boas. Tá dando para escutar direito? Tô conseguindo ouvir. Beleza. Está tranquilo aí. Pontualmente, né? Temos aí uma longa live essa noite. E para quem já está nos acompanhando, uma boa noite inicialmente, né? Essa pandemia aí em casa, mas tão logo estaremos às ruas novamente, podendo estar em contato com todos vocês. Queria inicialmente agradecer a dedicação, o tempo, né, que vai ser dado ao longo, e a gente espera contribuir bastante nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui com o tema Power BI, a especialista Silvia Dubê. A gente vai trocar algumas ideias aqui ao longo dessa noite e separamos alguns temas, não é, para que a gente possa até seguir um bate-papo legal. E vamos conversar um pouco sobre as experiências, né, de Silvia, vamos falar um pouco do mercado, vamos falar também de uma parte mais técnica, dúvidas, sugestões, dicas. Recebemos ao longo desses dias aí, fizemos algumas provocações nas redes, falando, né, quais seriam as perguntas que vocês teriam para especialista, e até anotamos algumas, separamos algumas perguntas também aqui para a gente ao longo dessa live tirar, e esperamos que vocês possam interagir, não é? Claro, fazendo algumas perguntas. Se observarem ao lado dos comentários, existem aí uma caixinha com interrogação. Então, fiquem à vontade aí para mandar qualquer pergunta para que a gente possa ter um engajamento, né? Ter uma interação, ter realmente algo bem dinâmico aqui para que a gente possa não só trabalhar com o conteúdo técnico, mas também de mercado, de negócios, né? De indicadores, que essa é a proposta desse bate-papo com o especialista. Tranquilo? Então, primeiramente, queria até apresentar para quem não conhece, né? Sou o Juliano Arruda, sou cofundador da Work Avant Soluções. A Work Avant Soluções é uma empresa de consultoria em dados, então atuamos hoje com as principais soluções de BI, né, de Business Intelligence do mercado, atuamos com o Click, atuamos com o Power BI. Hoje estaremos aí falando especificamente do Power BI. Na quinta-feira, como vocês já estão sabendo, né, colocamos também nas nossas redes, estaremos falando também do Click. E, além disso, trabalhamos com soluções também no conceito aí de robotização através de processos automatizados, né, RPA. Somos representantes da solução Automation Anywhere. Trabalhamos com chatbots também, então aquele assistentezinho virtual que você queira, de repente, enviar algum tipo de WhatsApp, Instagram, SMS, algum tipo de relatório aí que, de repente, a equipe de vendas externas possam, de repente, receber alguns relatórios durante o dia. E alguns treinamentos também de ferramentas de BI e de RPA, né? Então, Click, Power BI e o próprio Automation também são alguns dos trabalhos que nós temos realizado ao longo aí desses 7 anos, tá? Então, queria até trocar uma ideia com Silvia, né? Pedir para que ela pudesse se apresentar um pouco e aí a gente conversar e partir aqui para algumas perguntas para que a gente possa startar o nosso bate-papo. Silvia, por favor. Beleza. Primeiramente, boa noite, pessoal que está acompanhando. Meu nome é Silvia do B. Sou consultora de dados na Workavant desde 2018. Trabalho com Power BI especificamente desde 2015, mas esse ano, depois de muito protelar, eu tirei a certificação da Microsoft para o Power BI. Acho que é essencialmente isso. De apresentação seria isso. Vamos conversar aí, tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho, como o Juliano falou, de mercado, do que eu tive de experiência, do que a gente pode agregar com o Power BI e vamos em frente, vamos lá. Perfeito. Como eu falei, a gente vai separar em blocos, tá? E a gente também aguarda um pouco, o pessoal de repente tiver alguma dúvida, pode enviar para a gente, como eu falei, só reforçando, ao lado dos comentários tem uma caixinha com as interrogações, vai chegar diretamente para a gente aqui,
e a gente vai respondendo aí ao longo da nossa live. Então, como eu tinha falado, a gente vai estar falando sobre experiências, tá, Silvia? E aí, como eu te falei, tivemos algumas perguntas do básico, intermediário ao avançado, então acredito que a gente vai conseguir atingir bem o público aí que está nos assistindo essa noite. E na parte de experiências, o que nós temos aqui desde quando praticamente tu começou a trabalhar com o Power BI? Tu já citaste aí, né, a respeito do ano 2015, praticamente quando startou realmente o Power BI, né? Isso, Acho que você até pode exato. falar um pouco mais na composição dessas soluções do Power Query, de repente, as experiências, até que a Microsoft realmente conseguiu entregar esse conjunto, né, de ferramentas e desde como também essas outras soluções, como também não, quais outras soluções também, né, de mercado tu chegasse a trabalhar. Certo. Falando um pouquinho da história da ferramenta, o Power BI, ele originalmente era, digamos assim, eram três extensões do Excel. Sim. A gente tinha o Power Query, o Power Pivot e o Power View, que no final das contas foram consolidadas em uma ferramenta à parte do Excel e uma ferramenta gratuita à parte do Excel. O ano de lançamento oficial do Power BI foi justamente em 2015. Então eu Uhum. peguei desde o começo mesmo. Legal. E é aquela coisa, a Microsoft tenta, pelo menos, lançar versões mensais do Power BI. Perfeito. Às vezes não todo mês, normalmente tem uma pausa final de ano, em janeiro, dezembro, por ali, Uhum. né? As festas, normalmente não tem uma versão, ou às vezes tem uma versão só, mas dá em média de 9 a 10 versões por ano. Então, é uma ferramenta que vem crescendo muito, cresceu muito desde 2015, então quem começou a mexer com Power BI mais ou menos 2015, 2016, se você for olhar hoje, é uma outra coisa, é uma outra ferramenta, é uma outra suíte de ferramentas. Tá. Tem muito mais funcionalidades e isso cresce todo mês. Todo mês tem coisa nova, todo mês tem Massa. novidade Bacana. aí. Em relação a outras soluções, dentro da Workavant, eu comecei a trabalhar também com o ClickView e ClickSense, principalmente ClickSense. Uhum. E assim, hoje eu trabalho com as duas. Minha expertise é maior no Power BI, mas ainda assim eu trabalho bastante também com ClickSense, principalmente. Legal, bem heterogêneo. Só um gancho Isso. aqui, Luiz fez uma pergunta para a gente, mas aí, Luiz, eu vou deixar essa parte da certificação lá na parte técnica. A gente chega lá, fica tranquilo, está registrado aqui, tá, o teu questionamento, mas te adianto que será respondido. Só para a gente realmente dar sequência aqui também, a parte das experiências, e a gente não ficar indo e voltando em mercado, experiência, técnico, e de repente acabar misturando bem os conteúdos. Mas está anotada aqui a tua pergunta. Só seguindo, Silvia, aí você fala em relação a essa tua experiência, mas por que tu escolheu, né, trabalhar com BI? E a tua chave também de mudança, de repente, se é que tu passaste, né, da tua vivência, de repente, com algo mais técnico lá atrás e migrasse tua chave para trabalhar com a consultoria em si, não é? Como é que foi essa passagem e por que, não é, essa escolha? Então, Juliano, eu comecei a trabalhar com BI no meu primeiro estágio. Eu já tinha interesse em banco de dados, eu era monitora da disciplina de banco de dados e tudo mais. E à medida em que eu comecei no estágio, eu fui também pagando algumas outras disciplinas na universidade. A propósito, uma coisa que eu não falei na apresentação, eu sou formada em Engenharia da Computação pelo Centro de Informática da UFPE. Então, à medida que eu fui, quanto mais eu conhecia, mais eu gostava, mais eu me interessava por essa área especificamente. A princípio, eu trabalhava como analista, então eu recebia uma especificação já pronta do que exatamente era para ser feito e eu apenas desenvolvia. Eu comecei a trabalhar com consultoria quando eu fui para o Workavant. E, assim, foi uma girada de chave grande de você simplesmente receber uma especificação
completa de, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, por mais que tenha a Uhum. parte de validação também. Mas é outra coisa quando, assim, é diferente de você chegar numa empresa e a única coisa que o cara sabe é, não, ó, eu quero um projeto de BI para o meu comercial, eu quero um BI comercial. E Uhum. aí sim, você vai levantar do zero o que é exatamente que é necessário. É bem diferente. E, de qualquer jeito, você começa a trabalhar mais diretamente com pessoas, né? Então, as competências que você precisa são diferentes, tem que ter uma parte aí de inteligência emocional envolvida, não é só o técnico apenas não resolve. Perfeito, perfeito. Pessoal, para quem está entrando agora, eu estou recebendo também aqui algumas mensagens. Ao lado dos comentários existem as interrogações que vocês podem estar passando aí algumas perguntas para a gente. Então, algumas pessoas estão comentando aqui pelo WhatsApp e pode mandar que a gente vai estar respondendo, como eu falei anteriormente, tá? Legal essa ideia da parte comercial que tu falou, e aí eu até puxo um gancho de uma das perguntas que foram feitas a respeito dessa experiência por você passar numa consultoria de BI por vários negócios, vários segmentos. Então, acaba que para você, como é essa experiência e essa motivação diária de repente tu estás trabalhando numa empresa de distribuição, de repente tu vai para um meio hospitalar, de repente tu vai para um meio de telecomunicações. Então, como que é essa vivência, essa experiência tua diária? Rapaz, eu gosto. É aquela coisa, cada um seu cada qual. Eu gosto bastante. Um dos motivos que me motiva para trabalhar com BI é justamente conhecer um pouco de tudo. Então, a gente tem dentro da Workavant projetos em diversos segmentos. A gente tem projeto em indústria, projeto em setor hospitalar, tem varejo, tem distribuição, enfim, são várias áreas. E cada área tem a sua especificidade. O comercial da indústria não é a mesma coisa do comercial do hospitalar, por exemplo. Então, eu acho isso muito legal, eu acho isso divertido até, porque, digamos assim, é uma coisa que não me entedia. É uma coisa que toda semana eu estou vendo uma coisa nova, eu estou aprendendo uma coisa nova. Eu aprendi demais, 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 desde que eu comecei a trabalhar com consultoria. Uhum. Não só tecnicamente, mas na parte de negócio mesmo. Eu hoje conheço, tem situações que eu não imaginava nunca que eu ia montar um indicador relacionado. Eu estava lembrando de um que eu precisei desenvolver que envolvia índice pluviométrico em determinadas regiões do Nordeste. Então, assim, é uma novidade a cada dia, é um negócio, é muito interessante, eu gosto. Assim, nada contra quem prefere ver sempre, se aprofundar Uhum. muito em uma determinada área só, mas eu acho divertidíssimo trabalhar com várias áreas. Bacana. Legal mesmo aí esses teus comentários. Eu acho que até para a gente poder explanar um pouco, não é, e falar desse, não só de complexidade de projetos, né? Eu acho que a gente tem que falar de que a gente consiga atender muitas vezes do pequeno, do médio, do grande, de segmentos bem distintos. A gente costuma falar até mesmo de clientes nossos aí do ramo de cemitérios, né? A gente até costuma falar sobre que se existem indicadores aí para exumações, para cremação, entre outros. Então, não existem segmentos que não possam ser atendidos. Só Exato. para complementar aqui e deixar o pessoal também seguro, Rivaldo, eu recebi mais uma pergunta tua, já tinha anotado também aquela outra que você tinha enviado para a gente via o Instagram. Gustavo, também está anotado aqui. A gente vai mixar um pouco aí com a parte de mercado, com a parte de técnica, não é? Que é onde essas perguntas de vocês estão se encaixando. E eu aproveito para que a gente até possa também, se dar continuidade e entrar aqui no tema de mercado. Acho que deu para a gente fazer um overview bacana sobre as experiências, né, sobre algumas áreas de atuação. E aí eu queria até te fazer uma pergunta de, poxa, eu não sei nem por onde começar, sabe, um projeto, uma implantação de BI.
seja o Power BI, seja Click, seja qualquer outra ferramenta, né, de mercado. Então, qual seria esse desafio? O que é que a gente poderia passar de dica, né, para quem está nos ouvindo aí, está nos assistindo, como um primeiro projeto inicial? Como é que eu posso trabalhar em cima disso? Vê só, ah, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é onde você quer chegar com o BI. Porque não adianta você ter dentro de uma empresa o BI para dizer, ó, gente, eu tenho um BI, para fazer um post em rede social para dizer, implantei o BI na minha empresa. Uhum. Não adianta. Você tem que ter um objetivo claro, um objetivo bem definido de onde você quer chegar. Além disso, você tem que ter consciência das limitações do seu ambiente. Então, em que sentido? Poxa, eu quero um BI, eu quero fazer um fluxo de caixa contábil, mas o meu ERP ainda não tem todos os meus lançamentos contábeis inseridos. Então, de onde é que eu vou puxar essa informação? Se eu não tenho a informação, se eu não tenho uma fonte de dados, eu não tenho como gerar essa informação para o BI. Uhum. Então, isso termina sendo muito mais importante do que a escolha da ferramenta em si. A ferramenta, a gente, falando da vivência de consultoria, dependendo do cenário, dependendo de qual seja a necessidade, eu preciso ter esses dados atualizados a cada 5 minutos. Eu tenho um volume de dados muito grande. Eu só preciso que esse relatório seja atualizado uma vez por semana. Dependendo do seu cenário, do que você precisa, a gente indica o ferramental necessário. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu acho que até, aproveitando o gancho, a gente conseguiria fazer aí essa casadinha e responder a pergunta de Gustavo. A gente sabia que essa pergunta ia vir, tá? E a pergunta que Gustavo lança para a gente é: qual a diferença, né, entre essas ferramentas do Click e do Power BI? Né? Qual é a principal diferença? Então, que tu diz aí a respeito dessas duas ferramentas, levando em consideração que você já conhece esses dois mundos? Essa é a polêmica do século, né? Veja, ambas as ferramentas, antes de falar de diferença, eu vou falar do que elas têm em comum, certo? Ambas as ferramentas são líderes de mercado hoje, tanto o Click como a Microsoft, que é a fabricante do Power BI, estão lá no quadrante de líderes de ferramentas de Business Intelligence da Gartner, que é hoje a grande referência nesse sentido de determinar como é que está o mercado, principalmente o mercado. Ambas estão bem posicionadas, mas é aquela coisa, você consegue fazer a mesma coisa você consegue atingir o seu objetivo com ambas? Sim, muito provavelmente sim. Agora é aquela coisa, não é que cada uma tenha pontos fracos e pontos fortes, é que cada uma faz algumas coisas melhor do que a outra faz. Então, hoje, que a gente trabalha com as duas ferramentas, a gente tende a não chegar no cliente já dizendo, olha, estamos aqui para vender Power BI, estamos aqui para vender Click. A gente primeiro levanta o projeto, a gente vê quais são as necessidades, dependendo do que é mais importante, a gente indica Click ou Power BI. Lógico que tem situações em que o cliente já chega sabendo o que quer. E aí a gente acata. A gente até pode dar sugestão, se for o caso, dependendo. Mas ambas as ferramentas são excelentes. Se for para o lado de desenvolvimento, ambas são muito boas de trabalhar desenvolvendo. Na minha opinião, o Click se sobressai um pouco se você tem um conhecimento mais de SQL um pouco mais avançado, você consegue mexer mais na parte avançada do Click. Por outro lado, o Power BI tende a ser um pouco mais amigável quando você vai para o pessoal que está vindo do Excel, até porque a interface é parecida e tudo mais. Então, depende muito. As duas ferramentas são excelentes. O que a gente pode só incrementar, né, nesse contexto é que ambas são self-service BIs.
Então, você tem uma Exato. familiaridade maior para o usuário final. Eu acho que, nesse contexto, o que a gente tem que deixar claro é entender cenário a cenário. É como você só falou, não é? Pontos fortes todas têm. E aí vai se encaixar, seja orçamentário, seja robustez a nível de banco de dados, seja volume de dados. Isso tem que ser diagnosticado. É um trabalho que nós realizamos e que fique claro que nós trabalhamos com clientes hoje que trabalham com Clique e com Power BI. Então, isso aí vai Isso. depender, né, de caso a caso. Tranquilo, Gustavo? Mas obrigado aí pela participação, meu velho. Aproveitando, Silvia, e uma das perguntas também que fizeram aqui foi o seguinte: houve uma época em que os relatórios de RP eram realizados nas empresas, certo? E hoje já se consegue ver um avanço para ferramentas de dados. Então, nessa tua experiência de mercado mesmo, como é que tu tens encontrado isso no dia a dia de clientes? Existe ainda uma certa, não vou falar segurança, a palavra não é essa, mas uma certa resistência é essa, sabe? De você não querer jogar aquilo para painéis estratégicos para uma melhor tomada de decisão. São aquelas pessoas ainda que se retêm ali a ter sempre aquele mesmo relatório, sabe, diário e que não vai buscar novos insights. Então, o que é que tu tens encontrado no mercado, baseado nas tuas experiências também? Houve realmente essa passagem de bastão, vamos dizer assim, levando em consideração que apesar de a gente estar falando em dados aqui, cada vez mais as áreas de negócios ela tem participação na tecnologia, na implantação de ferramentas de BI, até porque ninguém melhor para falar de negócios do que o analista, do que o gestor de cada área. Então, como é que está para você essa mudança de RP, não, de relatórios de RP para ferramentas de dados? Não necessariamente BI, tá? Uhum. Vejo, Leandro. Vamos, vamos por partes. A gente encontra algumas vezes uma certa resistência. Às vezes é porque a pessoa não. Poxa, eu sei lá, trabalho com Excel há 20 anos, Uhum, tenho aqui a segurança das minhas planilhas, eu sei como estão esses dados, como eles foram feitos, eu tenho aqui todas as minhas fórmulas, tudo feito bonitinho, e agora chega essa ferramenta nova aí que vai tornar o que eu uso obsoleto. uhum, Não, não é por aí. O BI ele entra numa empresa para agregar. Em relação ao que a gente vê, comparado com o que a gente vê com os ERPs, hoje a implantação de uma ferramenta de BI não é um negócio que está restrito agora para grandes empresas que tenham um orçamento absurdo e que... Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Principalmente agora, tanto com o Click como com o Power BI, uhum, principalmente com o Power BI, que tem uma versão gratuita, relativamente completa, uhum. para um pequeno negócio, atende muito bem. Você não tem mais aquela desculpa de, mas eu tenho que fazer um investimento muito alto para ter uma ferramenta de BI implantada na minha empresa. Não. Uhum. Outro ponto é que a tomada de decisão ela não está necessariamente ligada à ferramenta, tá? Então, você tem uma ferramenta de BI, você tem um Power BI, você tem um Click implantado na sua empresa, vai facilitar bastante esse processo, principalmente para a parte de insights. Porque o que você tem num relatório de um ERP é algo que já foi pré-definido. Então, poxa, eu estou puxando aqui um relatório dos meus lançamentos contábeis. Uhum. Eu só vejo lá os lançamentos todos listados. Já é uma coisa que eu espero, é um resultado que eu espero ter, no sentido de, a não ser que tenha alguma coisa muito absurda, você não vai ter nossa, isso daqui está muito diferente do que eu estava esperando, o que é que está acontecendo, tudo mais. E assim, ainda que você tenha, num relatório no RP, você talvez não consiga entender o porquê. Mas a partir do momento que você tem aquelas suas informações de lançamento contábil Uhum. integradas com, sei lá, com o teu financeiro, com o teu comercial, com o teu compras, você tem uma integração entre essas áreas, você tem uma integração disso dentro do BI, você consegue extrair insights, você consegue extrair informações estratégicas de uma Sim. maneira muito mais fácil. É uma coisa que às vezes você
tem uma coisa que afeta algo que você nunca imaginaria, mas que o BI torna isso evidente. E isso é interessante porque a gente tem falado um pouco, né, de análise de dados o tempo todo e que muitas vezes as pessoas entendem que é algo muito técnico e que a gente vem batendo na tecla que, mais uma vez, as áreas de negócios estão muito ativas nesse processo aí da transformação do dado para que possa auxiliar na tomada de decisão. E tem uma pergunta que foi feita em relação à área de dados. E acho que casa exatamente com esse contexto que a gente está trabalhando, onde fala o seguinte: como que a gente pode estimular nossos colaboradores a entenderem mais de dados? Sabe? O que é que precisaria ser feito? Como é que se poderia iniciar dentro de uma organização para que essa cultura, não é, que já tem se falado muito também da cultura do dado, da alfabetização em dados, sabe? O que é que tu entendes de uma forma que, como é que a gente pode dar um start para que o meu analista, o meu gestor, o meu diretor, ele consiga ter essa familiaridade, tá? Se vai ser com qualquer ferramenta, como a gente já falou, independe, né? Mas o foco é o Power BI, mas como é que a gente poderia, de alguma forma, dar dicas aqui ao pessoal, como é que a gente pode startar esse processo? Veja, como você falou, isso vai muito da a questão de alfabetização de dados. Eu vou até pedir que tu depois fale um pouquinho para o pessoal que talvez não conheça o conceito, Sim. mas falando especificamente de estimular os colaboradores, é importante você ter pelo menos uma pessoa chave em cada área, que seja aquela pessoa que vai comprar a ideia do BI, que vai pegar o BI, vai botar embaixo do braço e vai dizer, não, isso daqui eu vou botar para funcionar, eu quero que funcione, vai ser bom para todo mundo, vamos embora. Sim. Então, isso é muito importante porque não adianta você ter o BI mais cheio de indicadores, mais completo, o painel mais bonito da face da Terra, se ele não for ser utilizado. Perfeito. Então, é aquela coisa, do que adianta eu ter um painel pronto, eu chego lá no setor, sei lá, eu chego lá no financeiro, eu digo, ó, tá aqui o painel financeiro, tá pronto, usem. O pessoal vai olhar pra minha cara assim e vai dizer, não, obrigado, valeu, até a próxima. Como, deixa né? aí, tá bonito, deixa aí na televisãozinha dentro do setor, ficar bonito, quem passar tira foto, olha assim, ó que bonito. Mas se não está sendo usado para tomada de decisão, então é um quadro muito caro. É essencialmente um quadro muito caro. É até um gancho que o Luiz aí falou, Luiz Carlos, perguntando não, né? Sugerindo um gancho aqui a respeito da tendência do Data Driven Business, né? Que é exatamente negócios dirigidos a dados. E quando a gente fala nesse termo, a gente está falando em negócios que realmente tomam decisões baseadas em dados. Então, a gente tem falado muito isso em clientes, de que não existe mais o achômetro. Não é, eu acho que a minha previsão aqui de vendas Não, acho que a gente já começa, se for falar tecnicamente aqui, a conceitos de análises descritivas, preditivas, prescritivas, não é, com realmente tendências de mercado, baseado no que a gente tem de conhecimento. Então, o que é que a gente poderia gerir de uma forma de ponta a ponta para que a gente conseguisse fazer com que a empresa ela tivesse uma governança, sabe? Que todo mundo conseguisse falar a língua dos dados, que é exatamente a área que eu gostaria de reforçar sobre a alfabetização em dados mesmo. Então, a ideia de você conseguir ler, de você conseguir analisar, sabe? De você conseguir colaborar e compartilhar dados dentro da organização. Então, eu costumo falar que tão importante quanto ler e escrever nos dias de hoje, as pessoas precisam estar mais qualificadas e preparadas para que, se é um gráfico de barra, se é um gráfico de linha, se é um gráfico de combinados, dispersão, seja lá qual for, a ideia é que, como você fala, eu tenho um dash lá, né, como gestão à vista, uma televisão em um departamento, que a gente está acompanhando vendas em tempo real ali, e eu apenas olho, acho bonitinho lá aqueles gráficos. Veja, como que a gente vai conseguir educar esse tipo de profissional? Então, a gente tem dado palestras falando isso em faculdades, universidades, a gente se coloca à disposição, inclusive, aí temos ido para clientes nossos falar sobre a cultura mesmo e como que a gente pode transformar essas empresas nesse contexto que o Luiz falou, né, do Data Driven mesmo aí, e encontrar o campeão, sabe? A gente tem hoje o que nós chamamos do usuário campeão, tem aquele usuário que é um sonhador, é aquele cara que gosta da área, mas que não tem ainda tanto conhecimento
para ser um campeão dentro da organização, que é aquele cara que diz, ó, manda para cá que eu vou interpretar, eu vou analisar, eu vou tomar decisão, eu vou ver o que eu posso melhorar aqui em relação a fluxo, a prazo médio, a ciclo financeiro, seja lá qual for a área de atuação, tá? Existem aquelas pessoas que a gente entende que são os mais resistentes, que a gente já falou, né, atrás, aquela pessoa que, deixa eu aqui com a minha planilha, deixa eu aqui com esse meu relatório, e todos os dias eu só vou enxergar isso aqui, eu não quero fazer descobertas, eu não quero ter que correr atrás de mais nada. Então, existem esses desafios que nós vamos encontrar, mas que cada vez mais os estudantes também que estão chegando, né, no mercado, vêm com a visão de que, olha, precisamos descobrir problemas aqui, precisamos tomar decisões. Então, baseado no meu conjunto de dados, eu vou trabalhar aqui com ferramentais de inteligência artificial, se eu vou fazer a análise aqui em relação à parte de predição, de estudar meu conjunto de dados, né, que eu tenho e tendências futuras. Então, é nesse contexto que a gente pretende entrar mesmo de cara no mercado e ajudar esses profissionais a serem realmente alfabetizados, tá? Então, nesse contexto que você fala, e aí respondendo a pergunta do Luiz, eu diria que é por essa linha mesmo, sabe, Silvia, que a gente tem trabalhado e batido tanto na tecla em relação à formação desses profissionais para que possamos ter empresas mais preparadas quanto a tomar decisões mais assertivas. Só um adendo, Juliano. A gente está falando muito de planilha aqui, falando mal, mas a gente não tem nada contra a planilha, tá, gente? Não tem nada de errado com usar Excel dentro da organização. É uma ferramenta fantástica, certo? O problema é quando você fica preso àquela caixinha de eu tenho esta planilha é minha vida, eu chego de manhã, eu abro essa planilha, só fico olhando para essa planilha o dia todo, depois eu fecho a planilha, eu vou para casa e é aquela coisa. Quando você tem uma cultura de dados na organização, não é uma questão de qual é a ferramenta que você vai usar. Dá para ter uma cultura de dados, eu me atrevo a dizer que dá para ter usando Excel. Mas é muito mais a sua atitude em relação ao dado, à informação da sua organização, do que a questão do ferramental em si. Massa, show de bola. Acho que deu para a gente explanar bem essa área de mercado. E se alguém, mais uma vez, tiver perguntas para fazer, de novo aí ao lado dos comentários tem as interrogaçõezinhas, manda para cá que a gente está aqui para, de certa forma, ajudar vocês. Entrando nesse contexto técnico, né, e aí choveram perguntas aqui, tá? Aproveitando, antes de mais nada, mais um aí de Luiz, ele perguntou a respeito de certificações, tá? Então, fala um pouco aí sobre o processo de certificação, achou a prova dentro da rotina de desenvolvimento, o que é que tu tens aí a acrescentar? Beleza. Em relação à certificação, a primeira coisa que quem está se preparando agora para tirar a certificação do Power BI tem que saber é que vai mudar, certo? Eu acho que saiu em... Eu não lembro qual foi o mês que saiu. Eu tô meio perdida com esse negócio de quarentena, certo? Eu ainda estou em abril. Eu acho que foi em março, ou foi em fevereiro, ou foi em março, que teve o anúncio de que ia ter uma mudança na trilha de certificação lá da Microsoft, para o Power BI especificamente. Na verdade, mexeu em todas as certificações. Mas a certificação antiga do Power BI não era apenas de Power BI, era o que a gente chamava de BI Reporting, dentro do contexto de MCSA, Microsoft Certified Solutions Associate, se eu não me engano. Alguém pode me corrigir aí sobre a sigla, certo? Mas, para eu ter essa titulação, eu precisava de duas provas. Eu precisava de uma prova de Power BI e de uma prova de Excel. Então, na trilha nova, eu só vou precisar de uma prova de Power BI para ter a certificação. Agora, se você for comparar as ementas, a prova tende a ser mais complexa, porque ela pega soluções, assim, não só dentro do Power BI em si, da parte de desenvolvimento do Power BI, mas de muito do que a Microsoft chama hoje de Power Platform, que são outras soluções que estão vindo para agregar ao Power BI. Então, essa tendência a gente tem visto muito aí nos últimos 6 meses, mais ou menos.
Mas assim, voltando para a prova, a pergunta, sim, só um detalhe. A prova antiga, ela seria válida, digamos assim, ela ainda poderia ser aplicada até 30 de junho desse ano. Só que com esse negócio da Covid, esse prazo foi prorrogado até janeiro do ano que vem. Vai ser até 31 de janeiro do ano que vem. Então, se você estava se preparando para a prova antiga, não tem problema. Você vai ter aí um prazo maior para conseguir tirar essa certificação. Legal. Em relação à vivência, depende muito. A prova nova a gente ainda não tem informação sobre ela, certo? Porque ela começou a ser aplicada agora no começo de abril, ainda está em fase beta, então a gente ainda não conhece muito sobre ela, até porque enquanto as provas da Microsoft estão em fase beta, o resultado nem sai na hora, o resultado demora de 1 a 3 meses para sair. Então a gente ainda não tem muita informação sobre essa prova nova. Em relação à prova antiga, tem questões de desenvolvimento em si, tem questões envolvendo DAX, envolvendo modelagem de dados, envolvendo M, mas também tem muita coisa relacionada a licenciamento. Você tem questões que são, olha, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso conseguir distribuir meu relatório para tantas pessoas dentro da minha organização. Então, qual é o tipo de licenciamento que eu preciso? Tem algumas questões que vão nesse sentido também. Não é só a parte de desenvolvimento. Tem que ter um conhecimento dessa parte também de licenciamento. Perfeito. Lulinha, fica à disposição aí, depois manda um direct para a gente se tiver mais dúvidas a respeito de certificação, certo? Que a gente puder ajudar aí para que você também, de repente, possa agregar, né, as suas experiências. A gente está aqui também para ajudar em relação ao que for necessário, beleza? Tiveram duas perguntas de Rivaldo, tá, Silvia? A primeira foi o seguinte: tenho 2 arquivos em bloco de notas e um arquivo em Excel. Eu gostaria de saber se consigo fazer um PROC-V dentro do Power Query. PROC-V, certo. Veja, PROC-V, você consegue fazer uma coisa que tem o mesmo comportamento do PROC-V, certo? Mas aí a minha pergunta de volta, digamos assim, seria até que ponto é necessário você fazer esse PROC-V? Porque se for só para fazer uma associação de informação, no sentido, sei lá, digamos que eu tenho um produto e eu tenho o código da categoria daquele produto. E aí eu tenho uma outra tabela que tem o nome da categoria com o código. Nesse caso, eu não necessariamente preciso fazer uma operação no Power Query. Só fazer um relacionamento entre essas colunas resolveria. Mas se você realmente precisa, não, eu tenho lá uma lista de valores e eu preciso puxar esse outro valor para dentro da tabela. Você consegue fazer isso usando o mesclar consultas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Eu estava com o Power BI aberto, mas fechou aqui. Eu estou abrindo, mas eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Mas lá no Power Query, na aba página inicial da faixa de opções, lá do ribbon que você tem no topo da tela, do lado direito, você vai ter lá uma seção que acho que é combinar consultas, alguma coisa assim. Está indo da cabeça, está indo da memória, minha gente. Então, se não for exatamente isso, me perdoem, porque ainda está abrindo aqui. Meu computador está a misericórdia. Mas... Aproveita para responder, então, de repente, enquanto abre aí. A outra pergunta que ele fez foi: eu consigo colocar uma lista analítica dentro de algum gráfico? Uma lista analítica dentro de um gráfico. Rapaz... Eu consigo colocar alguma... eu consigo eu não entendi colocar... muito. A pergunta é... Eu consigo colocar alguma lista analítica dentro de algum gráfico? Rapaz, eu admito que eu não consegui visualizar muito bem a pergunta. Onde é que você quer chegar? Não consegui muito entender. Rivaldo, se puder contribuir e de repente ver outra forma de fazer a pergunta para que a gente possa tirar essa tua dúvida. E Luiz até aqui também acrescentou e complementou relacionado à pergunta anterior, relacionada à parte do Power Query, dizendo o seguinte: tabelas associadas indiretamente através do DAX
com as funções related, né? Que é exatamente a parte aí do PROC-V, pelo que deu a entender também aqui no que ele passou. Então, isso Certo, é via uma Power Query. possibilidade. É uma possibilidade. No caso seria fazer isso via Power Query, você conseguiria fazer usando mesclar consultas. Agora, tomando cuidado, vou abrir aqui um arquivo de exemplo que eu tenho, certo? Uhum. Que é só para eu poder ter dados, para poder falar disso. Mas eu tô recebendo uma fila aqui, certo? Do nosso amigo Fred Oliveira, consultor nosso também lá da Workavant, dizendo que dá para fazer sim a questão da lista analítica dentro do gráfico. Agora, eu para ser muito sincero, eu não entendi, eu ainda não consegui visualizar exatamente o que é que você quer. Tá. De toda forma, Rivaldo, Mas, tá aqui registrada a tua pergunta. Finalizando aqui a live, eu recolho essas informações com maior precisão quanto a essas informações e te passo via direct se for o caso. Tranquilo? Manda lá depois no direct show pra de gente, bola. que aí a gente manda pra ti isso. Teve uma outra Pronto. pergunta aqui, Silvia, do Roger, falando o seguinte: boa noite. A empresa que eu trabalho tem a ferramenta Click. Utilizo um pouco, porém gostaria de usar mais como desenvolvedor de painéis e indicadores. Eu não estou conseguindo visualizar a pergunta toda, ficou bem extenso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Mesma coisa. Eu não consigo Não, aqui. tranquilo. Eu acho que eu estou conseguindo ver. Quais os tipos de treinamento que tenho que começar a fazer, tendo em vista que não tenho conhecimento de linguagem técnica? Estou vendo aqui. Rapaz, qual é a nossa próxima turma aí de ClickSense, Juliana? Nossa próxima turma está programada para junho e julho. Teremos as turmas agora de Power BI online, agora em maio, tá? Ou as turmas que nós tínhamos aberto em março e abril. E as próximas turmas estarão acontecendo nos meses aí de junho e julho. Muito massa. Tá? Deixa eu Então, só ajustar aqui que tem a caiu. dica aí. Mas assim, eu não sei também se a ferramenta com que o clique que você está falando, se é ClickSense ou se é ClickView, certo? Uhum. Mas em relação à ClickSense, a gente tem turmas de treinamento. E assim, depende muito de até onde você quer chegar, né? Se é realmente um desenvolvimento mais avançado ou se é a nível de self-service de você ter uma nuvem de dados já pronta e Uhum. você querer montar apenas as visualizações. Porque sendo o ClickSense especificamente, sendo uma ferramenta de self-service, ele é muito intuitivo para isso. Legal. Olha, o Rivaldo complementou Deixa eu aqui a só. dúvida dele, que é o seguinte: o exemplo é, eu tenho um gráfico anual de receitas de gerente e eu quero colocar os produtos que ele vendeu dentro, certo? Dentro de cada mês. Você diz. Pera, eu tenho o gráfico anual repete, por favor, Receitas de Juliana. gerente e ele quer colocar os produtos que ele vendeu dentro de cada mês. Veja, eu não sei se atende ao que você quer, mas a gente tem uma funcionalidade dentro do Power BI que é a questão de colocar um painel como uma dica de ferramenta. Então, funciona assim. Eu defino um gráfico, eu teria lá o meu gráfico com os gerentes nas barras, por exemplo, e aí eu tenho como criar uma página, que é uma página pequena, que vai aparecer quando eu colocar o mouse em cima daquela barra do gráfico. Então, ela vai aparecer justamente com, por exemplo, a lista dos produtos que foram vendidos para aquele gerente. É uma possibilidade. Eu não sei se te atenderia, mas deixa eu só pegar exatamente aqui dica de ferramenta. É isso mesmo. Quando você coloca lá, quando você define uma página do seu relatório como uma dica de ferramenta, você tem como exibir essa página quando você coloca o mouse em cima do teu gráfico. É como se eu tivesse um relatório dentro de um relatório. Só que é um relatório pequenininho porque ele tem que caber numa caixinha de ferramenta. Então não dá para ser um super relatório, super detalhado. Normalmente a gente faz isso colocando um único gráfico ou uma única tabela para fazer esse detalhamento. Só para voltar lá à pergunta de Rivaldo, Sim. deixa eu girar aqui rapidinho a minha câmera.
Pronto. Aqui em cima, eu estou aqui no Power Query Editor, certo? Eu estou na minha aba página inicial. Aqui em combinar, eu tenho essa primeira opção de mesclar consultas, tá vendo? Por essa opção, eu consigo juntar, eu não, assim, para quem conhece de banco de dados, eu consigo fazer um join, certo? Entre duas tabelas. Eu consigo unir duas tabelas por uma ou mais. O que é que você tem que tomar cuidado? Dependendo do que você for fazer, dependendo da informação que você for trazer, pode ser que haja repetição de linha, porque é um join. Quem conhece de banco de dados sabe que, dependendo do que eu tenha nas tabelas em que eu vou fazer um join, eu posso ter uma repetição de linhas. Mas no consultas, você pode agrupar um determinado valor. Você tem a opção tanto de expandir, ou seja, de trazer várias linhas para uma linha só, como de agregar. Se eu quero trazer um número, por exemplo, eu tenho como trazer a soma de todos os números que casam com aquela chave. É uma possibilidade. Tem assim, é porque pelo Instagram fica meio complicado de mostrar realmente. Porque para filmar a tela fica realmente bem complicado. Mas a gente pode pensar em... Teremos novidades aí para que a gente possa fazer melhores compartilhamentos, até mesmo de tela, para entregar melhor conteúdo ao pessoal. Tivemos mais duas perguntas aqui, Silvia, até parei alguns, estou fazendo uma mixagem aqui do que eu estou recebendo, também do que a gente recebeu previamente, mas teve uma pergunta aqui do Rubem, que é o seguinte: boa noite, terminei meu primeiro curso do Power BI semana passada, como posso seguir os passos do BI? Rapaz, Rubem, depende de... O teu perfil é técnico na... Eu acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada, Silvia. Repete, por favor. Opa. Voltou. Pronto, Rubem. Vê bem. Eu tenho duas respostas para você. Uma resposta é se você for realmente da área técnica, se você tem interesse de começar a trabalhar como analista de BI ou como consultor de BI. E aí, o que eu recomendo é que você estude os conceitos de entender o que é uma dimensão, o que é uma tabela fato, de entender o que é um data warehouse, o que é um data mart, um data lake. Esses conceitos, eles vão ser muito importantes, independente de que ferramenta você use. Isso foi até um ponto que, quando eu fiz minha entrevista para a Workavant, para entrar na Workavant, eu até comentei que o pessoal fez a chamada para trabalhar tanto com o Power BI como com o Click, e eu disse, olha, eu ainda não conheço o Click, mas eu conheço o básico, eu conheço os conceitos. Então, a ferramenta a gente aprende, a gente mete a cara e aprende. Agora, se você é da área de negócio, se você trabalha em uma empresa, num setor comercial, num setor financeiro, num setor de compras, eu digo a você que você já tá na vantagem de muita gente que está trabalhando, que está começando a trabalhar com BI. Porque muitas vezes a gente tem mais dificuldade com os conceitos de negócio do que com os conceitos apenas com a parte técnica, com a parte da ferramenta, do ferramental. Aquela ideia que a gente bateu um papo sobre, né? Você conseguir ter no mercado um profissional de negócios que tem conhecimento de faturamento, financeiro, compras, estoque, RH, e você, de certa forma, a tua preparação técnica para a formação, se vai ser Power BI, se vai ser Click ou qualquer outra ferramenta, a gente diz que esse conhecimento ele é passado mais fácil do que você dominar as duas ferramentas, mas você não ter o conhecimento do negócio. Até porque business, né, o BI já diz, né, Business Intelligence, ou seja, é a inteligência do negócio propriamente dito. Então, se eu não tenho expertise para tal, eu vou simplesmente ser um executor e não um consultor. Vou continuar recebendo lá demandas, executo ali sem ter tanta experiência ou até mesmo fugir do que a gente fala tanto da consultoria, que é dar dicas, sugestões, né, agregar ao negócio, né, dos clientes.
falando especificamente das nossas turmas de treinamento de Power BI, a gente tem visto que o perfil é cada vez menos técnico. Então, assim, tem turmas que antigamente, se você pegasse uma turma de 10 pessoas, tinha 7 pessoas de TI. Hoje, se você tiver, sei lá, 3, é muito. Isso aí. Vem muita gente de planejamento, muita gente de comercial, muita gente de compras. O pessoal que realmente sente a necessidade, não, às vezes não só por conta da própria empresa que está adotando uma solução de BI, e isso é super válido. Se você está dentro de uma empresa e a sua empresa começa a adotar uma determinada solução de BI, você tem mais aqui atrás mesmo, tem que aprender, tem que procurar material na internet, tem que procurar treinamento online, presencial, seja lá como for. Uhum. Mas também o pessoal que quer agregar ao seu próprio portfólio, no sentido de, poxa, eu quero não ser só aquela pessoa que chega de manhã, faz exatamente a mesma coisa o dia todo e depois sai, vai para casa, no dia seguinte chega, faz a mesma coisa o dia todo. É você realmente querer agregar, seja lá em que setor você estiver. Perfeito. Assim, eu imaginava, a gente até estava conversando isso anteriormente, de que nos temas que nós tínhamos separado, né, de experiência, de mercado, de dúvidas técnicas e dicas, a gente sabia que essa parte técnica, as perguntas iam chover aqui, tá? Então, o Rubem até fez um outro comentário e falou que ele usa o ClickView, né, na empresa que ele trabalha, para exportar para o Excel e montar gráficos. Então, pronto, isso é bem comum. Ele trabalha como análise na área comercial e usa o BI, né, para gráficos e mapas dos clientes. Uhum. E assim, não, veja, isso não tem nada de intrinsecamente errado com isso, certo? Se é o jeito, é aquela coisa que a gente estava falando mais cedo. Não adianta eu ter o BI mais bonito do mundo se eu não capacitei meu funcionário para usar, se eu não mostrei a ele, não adequei às necessidades dele. A gente vê muito isso de, olha, tem gente que funciona mais com gráfico. Se ele analisa uma tabela todo dia, se ele pega um tabelão todo dia, joga para o Excel para montar um gráfico, por que eu não posso ter aquele gráfico já pronto para ele no BI? Tá entendendo? Mas tem gente que, não, olha, é o tabelão, eu gosto do meu tabelão, deixa eu com o meu tabelão, porque eu entendo melhor a informação quando eu vejo de forma analítica. Não tem nada de errado com isso. O importante é o que você faz com a informação. O que você faz com a informação. Se a sua informação não está dando suporte à sua tomada de decisão, não importa se ela está no Excel, se ela está no Power BI, se ela está no Click, se ela está no, sei lá, independente de qual for. Se ela não te ajuda na tomada de decisão, do que é que adianta? Perfeito. Engraçado aqui, Silvia, é que além das mensagens que estão chegando via o Instagram, algumas pessoas estão mandando mensagens para mim via o WhatsApp. Inclusive, Sérgio Barbalho, agradeço, dando até aqui algumas orientações, né, baseado em algumas perguntas até que o Rubem fez, né, em relação aos gráficos, ele já dando sugestões aqui da área comercial, de indicadores de quantidade de vendas, volume, participação de mercado, faturamento de acordo. Olha aí. Então, até mandou, não tem como compartilhar, mas mandou até um desenho aqui no papel como seria um dashboard. Grande Rapaz, Sérgio. veja, eu acho isso fantástico. Eu acho a comunidade de dados que a gente tem. Assim, em Recife, em Pernambuco, no geral, é um pessoal que chega muito junto. Pô. Não tem... Tem aquela rivalidadezinha, principalmente entre ferramenta e tudo, mas não tem aquele pessoal de, ó, eu não quero nem saber, não quero que você entre nesse mercado, não, eu quero que você fique para lá, que a concorrência é menor. Não tem isso. É um mercado, é uma coisa que eu gosto muito na área também. O pessoal se ajuda muito. Eu acho isso fantástico. A outra pergunta aqui que foi feita foi do Roger, dizendo que na empresa que ele trabalha, né, ele trabalha com o ClickSense e com o ClickView. Mas nesse caso, acredito que ele esteja querendo saber do treinamento do ClickSense. Exato, Roger. Eu te passo mais informações a respeito das próximas turmas também, via direct, e aí eu fico à disposição caso tenhas novas dúvidas. Pessoal, realmente a quantidade de perguntas aqui, ela acho que triplicou,
certo? Em relação ao tema. Misericórdia. Eu tenho acompanhado aqui o tempo também, a gente sabe que não iríamos conseguir responder todas as perguntas, né? E o que a gente puder responder depois de forma via direct, a gente vai estar respondendo. E para fechar aqui, até para voltar para a lista, se a gente tem aí 3 minutinhos, uma pergunta bem rápida em relação aqui que eu acho interessante falar, aí tu dá uma resumida, mas qual é a diferença entre o Power BI desktop e o Power BI na nuvem? Então, o Power BI Desktop e o na nuvem, eles são complementares, tá? Ao contrário do que você tem no ClickSense, por exemplo, que você pode ter tanto a modalidade para trabalhar no computador como a modalidade para trabalhar na nuvem. Você pode ter uma modalidade local e uma na nuvem. No Power BI, uma coisa complementa a outra. O Power BI Desktop ele vai concentrar toda a parte de desenvolvimento, principalmente do teu modelo de dados. Então, toda a parte de ETL, de transformação dos dados, de modelagem, de eu criar os meus relacionamentos, de criar minhas medidas usando o DAX. Tudo isso vai ser feito, precisa ser feito no Power BI Desktop. A partir do momento que eu publico essa aplicação para a nuvem, eu consigo fazer o compartilhamento. Na nuvem eu também consigo desenvolver relatórios, mas eu só consigo desenvolver a partir de um modelo de dados que já está pronto. Então é aquela coisa, eu fico com os campos que eu tenho disponíveis e eu posso montar os gráficos que eu quiser com eles. Legal. Mas são complementares. O que pode mudar um pouco é mais a questão do licenciamento, de você ter uma conta da nuvem que é gratuita e você ter uma conta da nuvem que é aquela modalidade Pro. Na conta gratuita você consegue fazer praticamente tudo, exceto compartilhar. A partir do momento que você quiser compartilhar com outra pessoa o seu relatório, o seu dashboard, as suas análises, você precisa ter uma conta Pro. E a outra pessoa precisa ter também. Então, você sempre tem que ter pelo menos duas, porque você ter uma só também não adianta de muita coisa, não. Bem, acho que 1 hora passa voando, viu? Pois é, rapaz, eu achei que fosse um... Passou muito rápido. Eu olhei assim, eu achei que tivesse faltando ainda uns 20 minutos. Pois é, inclusive está na contagem regressiva aqui, até para a gente conseguir se despedir do pessoal, Silvia. Primeiro, agradecer aí, tá, essas informações passadas. Esperamos ter contribuído e agregado o pessoal, né, de certa forma, falando das experiências do mercado, falando dessas partes mais técnicas. Pedimos aí que Com o certeza. pessoal que realmente acompanhou, que fique ligado nas nossas redes sociais. A gente está vindo com com novidades mesmo para esse mês de maio ainda, certo? Isso é só o começo do que a gente tem aí para divulgar conteúdos, ajudas, sabe? De alguma forma tirar dúvidas técnicas. Então, fiquem bem à vontade a mandar directs para a gente, telefones, WhatsApp, e-mail, da forma que a gente puder contribuir. Não levem a mal nem nada, pode realmente questionar e temos um time aí para que dúvidas que a gente não consiga tirar naquele primeiro momento, a gente traz para casa aqui e tenho certeza que a gente vai estar respondendo para vocês aí com brevidade. Tranquilo? Então, Silvia, mais uma vez obrigado, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. E precisando, estamos aqui. É feito o Juliano falou. Perfeito. Lembrando que quinta-feira tem mais, certo? A gente volta o bate-papo aí com o especialista. Vamos falar de clique, né? De modo geral, ClickSense, ClickView da plataforma. E esperamos também que ao longo dessa outra live, provavelmente teremos algumas perguntas aí de comparações entre as duas ferramentas e estaremos aqui disponíveis para responder também vocês. Combinado, pessoal? Mais uma vez, Beleza. obrigado aí pela atenção e estamos à disposição. Até mais.